Hoje vamos conhecer mais um pouquinho o diário de Eugênia von der Leyen, a princesa católica que tinha o dom extraordinário de contemplar as almas do purgatório. Nesse diário estão registradas as histórias de várias pessoas, de várias almas do purgatório que apareceram para Eugênia von der Leyen e suplicaram exercícios espirituais, jejuns, orações, a realização de santas missas para que estas almas pudessem se libertar e adentrarem a Jerusalém Celestial. Sobre a história de Eugênia von der Leyen, de uma forma mais detalhada e aprofundada, vou deixar um link de um vídeo nosso na descrição. Não deixem de ver, porque é muito importante compreender a história desta serva de Deus. Porém, antes do diário, vamos fazer um resumo da vida de Eugênia von der Leyen. A princesa Eugênia von der Leyen nasceu em 15 de maio de 1867, em Munique, na Alemanha. Ela recebeu o dom extraordinário, concebido pelo Espírito Santo, de contemplar a aparição de almas do purgatório. Por ordem superior, ela escreveu um diário detalhando estas aparições e os exercícios espirituais que praticou, como jejuns, orações de terços, obras de caridade e, principalmente, a participação na Santa Missa para libertar tais almas do purgatório, segundo a bíblica teologia da reparação, dentro da realidade da comunhão dos santos. O diário é bem rico em detalhes, mas omite os nomes, os abreviando. Depois de meio século após a morte de Eugênia, com a ajuda de testemunhas oculares e por parentes das almas purgantes que o diário arrolou, os nomes por extenso foram sendo registrados. Desta forma, são confirmadas a veracidade e a exatidão das informações. Uma curiosidade: a família de Eugênia foi amiga íntima do Papa Pio XII e seu livro chegou a ser proibido por Hitler, devido ao seu conteúdo religioso e benéfico, diante de tais aparições que fomentam a solidariedade cristã através da já citada comunhão dos santos. Um ponto importante: não é incomum que servas e servos de Deus recebam o dom extraordinário de contemplar almas do purgatório. Eis aqui alguns exemplos. E repetindo, são apenas alguns exemplos. São Padre Pio de Pietrelcina, Santa Faustina, Beata Anne Catarine Emeriti e Santa Catarina de Gênova. Mesmo assim, é importante não confundir a consulta aos espíritos, ou espiritismo, ou necromancia com a aparição de santos e anjos de Deus. A prática do espiritismo é uma abominação aos olhos de Deus. Já as aparições de santos e anjos são completamente fundamentadas, doutrinária e biblicamente. Temos aqui um quadro onde podemos diferenciar a consulta aos espíritos, ou invocação dos mortos, ou evocação dos mortos, tanto faz, a prática de chamar espíritos, de chamar mortos, e a aparição dos santos e dos anjos. A diferença é abissal. Do lado esquerdo, nós temos os trechos bíblicos que comprovam que o espiritismo, que a consulta aos espíritos, é uma prática proibida por Deus, é uma abominação aos olhos de Deus. Inclusive, temos vários vídeos sobre o assunto, destrinchando tais passagens, mostrando que tal prática é uma fraude ou é uma confusão psicológica completamente explicada pela ciência. Enfim, vídeos sobre o assunto, portanto, não deixe de conferi-los na descrição. Do lado direito, nós temos as passagens que comprovam que a aparição dos santos e dos anjos celestiais é completamente fundamentada nas Sagradas Escrituras. As diferenças entre o espiritismo, a consulta aos espíritos e a aparição de santos e anjos são inúmeras.
Por exemplo, na aparição dos santos, a iniciativa é sempre de Deus. O objetivo é confirmar algo da doutrina de Cristo. Nunca traz confusão. Não podemos confundir com fenômenos paranormais, com visões oriundas de problemas psiquiátricos, com a pura fraude ou sugestão ou com a ação maligna dos anjos caídos. E também a análise dos frutos destas aparições é um bom método para confirmar ou não a autenticidade das mesmas. A consulta aos espíritos, como o próprio nome já diz, nunca será da iniciativa de Deus, mas da iniciativa dos homens. Na consulta aos espíritos, nunca é confirmada a doutrina de Cristo, mas outras doutrinas que colidem com os evangelhos, como a reencarnação e o próprio espiritismo, trazendo, logicamente, confusão. Agora sim, depois desta análise inicial, vamos para o diário de Eugênia von der Leyen. Neste vídeo, vamos conhecer o relato da freira de Mallersdorf. 9 de agosto de 1921, 5 horas da tarde. Vi no jardim entre duas árvores uma freira. Parecia estar me esperando. Pensei tratar-se de uma velha conhecida e apressei-me a ir ao seu encontro. De repente, ela desapareceu sem deixar vestígios. Retomei o caminho para ver se uma sombra de árvore me ocultara a visão, mas não descobri nada de especial. Este foi o primeiro relato da aparição de uma alma do purgatório para Eugênia, pelo menos o primeiro relato registrado no diário. 13 de agosto. Dirigindo-me à igreja, a freira veio ao meu encontro. 19 de agosto. Ela passou ao meu lado. Vi claramente, pelo hábito que vestia, pertencer às irmãs de Mallersdorf. 25 de agosto. Encontrei-a na escada que leva à capela. Todos esses registros são de aparições da mesma alma do purgatório. 30 de agosto. Ela me esperava à porta. 11 de setembro. Avistei-a no jardim. 14 de setembro. Dei com ela na capela. Antes da missa, vi algo refletir-se na vidraça da janela à minha frente. Pensei que a janela atrás de mim não estivesse bem fechada. Virei-me e lá estava ela. Examinei-a detalhadamente. Ela tinha os olhos grandes, escuros e muito tristes. Não estava pálida e tinha o jeito de qualquer pessoa com quem topamos todos os dias, mas era-me totalmente desconhecida. Parecia não ter braços e causou-me uma sensação horrível porque estava pertinho de mim. Essa visão distorcida tem a ver com o estado espiritual daquela alma que estava precisando de purificação. 17 de setembro, no jardim, ela deslizou rápida ao meu lado. 19 de setembro, eu brincava de bola com uma criança, quando de repente a freira passou entre nós duas. Devo ter feito uma cara muito assustada, pois a criança perguntou-me o que eu estava vendo. 22 de setembro, a freira estava sentada na escada da capela. 2 de outubro, eu estava colhendo flores. Lá estava ela na minha frente, de tamanho sobre-humano. Mais uma visão distorcida, agora aumentando o tamanho da freira. Faltou-me ainda coragem para dirigir-lhe a palavra, e quando me havia resolvido a falar-lhe, ela desapareceu. 7 de outubro, infelizmente, entrou também no meu quarto. Com uma sensação desagradável, acordei. Acendi a luz. Ali estava ela junto à minha cama. Com medo, faltaram-me forças para lhe falar. Defendi-me contra ela com água benta. Passou por cima de mim e entrou na parede. Que susto, meu Deus! Verificamos que as primeiras aparições estavam deixando Eugênia completamente assustada, ao ponto dela jogar água benta numa alma do purgatório, numa aparição, o que demonstra um completo despreparo e contaminação com as crendices da época. 11 de outubro, fui deitar-me,
por volta de 10 horas da noite. A conversa com os hóspedes fora muito boa. Era a época da caça e nem de longe pensava nela. Acendi a luz. Ali estava ela, junto à minha cama. Passei rente a ela, fui à pia de água benta, dei-lhe algumas gotas e lhe perguntei. Finalmente, Eugênia toma a iniciativa. O que queres que eu faça? Com um olhar penetrante, fixou-me e disse, sem mexer os lábios, deixei de enviar 20 marcos às missões. Não me lembro se lhe prometi mandar aquela soma às missões ou se apenas lhe dei a entender por um gesto afirmativo de cabeça. Naquele momento, eu estava impressionada demais. Em todo caso, ela estava satisfeita, pois se aproximou muito de mim, como se quisesse dizer-me alguma coisa. Causou-me tanto medo que a borrifei depressa com água benta e ela desapareceu janela fora. Embora tudo tenha sido tão excitante, dormi muito bem. Aqui precisamos fazer uma pausa. Esses 20 marcos que a freira estava devendo às missões provavelmente de caridade, não são exatamente a causa dela estar sofrendo tanto no purgatório, mas sinaliza uma maneira errada de viver por parte da religiosa. Os 20 marcos foram enviados às missões e pela pobre alma foram rezadas santas missas. Tive sossego até o dia 3 de novembro, data em que me foi concedida uma grande alegria, quando pelas 11 da noite fui deitar-me, vi o meu quarto iluminado, pensei que havia deixado a luz acesa e entrei. A freira estava no mesmo lugar em que ficara na vez anterior. Mas que diferença! Saiu dela como que uma luz radiante. Seu hábito escuro estava como que envolto em brilho, mas o mais reluzente era a expressão de seu rosto. Acho que seus olhos já haviam visto o bom Deus. Ela me olhou, sorrindo feliz. Pela primeira vez, vi suas mãos. Estavam cruzadas sobre o peito. Seu rosto só era comparável a uma opala. Não encontro outra comparação. Tive uma surpresa e um susto muito grande. E tão alegre e estarrecida me senti que não me lembrei de perguntar outra coisa a não ser: como te chamas? Muito solene, ela fez o sinal da cruz. O quarto ficou escuro e ela desapareceu. Por conseguinte, não fora a luz elétrica que o havia iluminado. Estou certa de que não me enganei. É impossível sentir o que eu senti se tais coisas não tivessem acontecido realmente. A aparição me parecera bem mais alta que nas outras ocasiões, e pela primeira vez, seus pés não tocavam o chão. Foi a última aparição da freira e que, por assim dizer, me abriu talvez os sentidos do corpo e da alma para novos encontros. Este relato foi muito interessante porque verificamos o início das aparições para Eugênia e verificamos também os seus enganos, a forma como ela se assustou com as aparições e também observamos as visões distorcidas que ela tinha daquela alma, porque aquela alma estava em purificação, não estava na Jerusalém Celeste. Depois que os 20 marcos foram entregues às missões e foram rezadas santas missas pela libertação daquela alma, a freira apareceu completamente glorificada, como se realmente já tivesse visitado o Senhor Jesus no reino dos céus. Esta experiência mística fundamenta, confirma o purgatório. Através da teologia da reparação dentro da comunhão dos santos, Eugênia pôde fazer a doação em nome da freira e oferecer o sacrifício redentor de Jesus, que é atualizado em toda a Santa Missa pela purificação da alma desta mesma freira. É um privilégio poder conhecer essas histórias registradas por esta serva de Deus. E aí, o que vocês acharam
deixem nos comentários a opinião de vocês. Bem, gente, se vocês gostaram, deixe o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.